Segundo vídeo, amados e amadas, jovens, vestimenta feminina padrão, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10, 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 6. Sim, os dois grandes apóstolos tratam da postura das mulheres crentes em vários ângulos. Atenção, amados e amadas, atenção, servos do Senhor. Paulo é de orientação quanto às reuniões, adoração, ou seja, cultos. No verso 8, Paulo dirigiu-se aos homens recomendando a oração e um comportamento santo e reto, sem iras, discussões. Nada falou do vestuário. Ao falar às mulheres, trata logo de roupas e enfeites. O modo como se apresenta em público é muito mais forte e significativo em mulheres do que em homens. Obviamente, essas exortações não se referem apenas aos cultos, como se a mulher crente ficasse totalmente livre para se vestir como bem entender em outros lugares. Quanto a Pedro, que diz que não faz referências a lugares, embora Pedro fale mais especificamente para esposas crentes, certamente é aplicável também para as moças e mulheres solteiras. O fato é que a mulher crente deve se vestir decentemente onde quer que esteja. De agora em diante vamos falar de vestimentas, roupas, entenda no sentido amplo, amados e amadas, que inclui os adereços também, o penteado, o físico, a maquiagem, mas a ênfase é na roupa mesmo. A roupa é fundamental na composição da imagem e até na reputação de uma mulher. Pela maneira de se vestir, uma mulher pode ser chamada de elegante ou vulgar, charmosa ou desleixada, digna ou indecente. Ser feia, ser gorda, não é desleixo. Desleixo é não ter higiene, não cuidar do corpo, que é o tabernáculo, a igreja de Deus, o seu corpo. Paulo, como Pedro, fala em dois sentidos de vestir-se: literal, figurado e espiritual. O primeiro, o sentido literal, físico. Como deve se apresentar em traje decente, Paulo diz. Mas o pastor, é isso. Isso é muito difícil porque é subjetivo. O que é decente para um pode não ser para outro. Qual o referencial para uma senhora evangélica, crente, ou para uma mocinha de 15 anos e a evangélica de 60 anos, de uma convertida antiga, de uma que se batizou há um mês? Ótima pergunta, amados e amadas, para relacionar a vocês. Qual o referencial para se definir a decência de se vestir? Veremos como deve se portar, como não deve se apresentar. Como a mulher crente, a mulher cristã, não deve se apresentar. Com cabeleira frisada, Paulo diz, e frisado de cabelo, Pedro diz. Cabelo trançado, pontuado com nós, formando um penteado exagerado. Algumas mulheres têm como profissão fazer esses trançados, fazer penteados em forma de torre, de meia-lua e de outras extravagâncias. Não pensamos que eles, Paulo e Pedro, proibiram qualquer tipo de penteado em mulheres, mesmo em forma de trança, mas um penteado exagerado, chamativo, mostrando vaidade, futilidade. Como ouro ou pérola, Pedro e Paulo, o que está sendo reprovado é o uso inadequado, exagero de joias. A própria Bíblia tem algumas referências positivas a joias. Dois exemplos. Salomão compara o valor do ensino dos pais a diademas e colares. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. Em Salmos 45, retrata um ambiente real, com música vinda de palácios de marfim. A rainha ao lado do rei está adornada com ouro finíssimo, e a filha do rei está usando vestido enfeitado com ouro. Salmos 45, verso 8 e 9 e 13.
O problema, portanto, amado e amadas, não é simplesmente a mulher crente usar ou não joias, mas o local e o ambiente que vai usá-las. O culto a Deus não é ambiente para se mostrar com joias que tem. No casamento, por exemplo, é o uso mais apropriado, no jantar, numa festa. A sobriedade no uso, sem exagero, que evidencia a ostentação. O propósito com que ele está usando aquelas joias. Tudo bem, se quer apenas ficar bonita, apresentando-se de maneira harmoniosa e agradável em ambientes apropriados. Tudo mal se queixar das outras mulheres roxas de inveja, se pensa que as joias vão lhe conferir alguma dignidade pessoal, ou se valoriza demais as joias, gastando mais do que pode para tê-las. Aparato de vestuário, Pedro diz, expressão geral que indica adereços diversos. Hoje, seria brincos, colares, pulseiras, etc. Novamente a ideia de não exagerar, não fazer dessas coisas algo importante na sua imagem mulher. Ou vestuário dispendioso, Paulo diz, mesmo raciocínio para joias. Nada de errado em uma mulher crente usar roupa boa, de qualidade, dentro de suas posses, em ambiente adequado e com o singelo propósito de estar bonita e bem apresentada. Mas se o custo está acima do que pode, a roupa está deslocada para a ocasião e o propósito é se exibir, sensualidade, essas coisas é que Pedro e Paulo condenam. Em termos figurativos e espirituais, a mulher crente deve se vestir com modéstia. Paulo diz, decência, sentimento de vergonha, honra, modéstia, timidez, reverência, consideração para os outros e respeito. Observe dois fatores importantes, amados e amadas, o sentimento para si mesma, vergonha, honra. Uma mulher que é tão nobre com tão nobre sentimento, não quer expor o seu corpo de um modo inapropriado. Sei que o próprio conceito de inapropriado é complicado. Em ambientes diferentes é aceitável que se usem roupas que descubram mais o corpo do que as roupas para outras ocasiões. Uma roupa de banho naturalmente expõe mais o corpo do que o vestido longo de baile. Só que existem trajes de banho decentes e trajes de banhos indecentes. Existem vestidos longos decentes e vestidos longos indecentes, aqueles bem apegados no corpo. É evidente que não precisa entrar em detalhes para explicar em cada tipo de roupa que é decente ou não é. Uma mulher com modéstia ou decência sabe diferenciar cada ocasião ou circunstância. Quanto ao ambiente do culto, uma roupa feminina decente, dentro dos padrões e costumes aceitáveis, evidentemente não deverá ser curta, apertada ou degotada, etc. É triste dizer que tem sido comum ver entre os crentes esses tipos impróprios de roupas. Como vimos, a ideia da modéstia, decência, tem ainda outro ângulo. O sentimento para os outros, consideração, respeito, que tem consideração, respeito pelos outros, não quer ser pedra no tropeço do outro, que é o que acontece quando uma mulher se veste com roupa provocantes, mini saias provocantes, sensuais. O diabo gosta. Muitas roupas são feitas especialmente para expor o corpo, destacar o corpo de maneira sensual possível. O diabo gosta. De todos sabemos onde essas roupas concebidas e projetadas no mundo da moda, altamente fútil para faturar, para vender, encharcado de vaidade, submerso em drogas, sexo, perversão, luxúria, tudo com muito charme, beleza, mulheres lindas, ambientes milionários, alto luxo, no pecado. Isso enche de desejo os olhos dos pecadores, mas ao mesmo tempo enche de repugnância no coração do nosso Pai.
E muitas dessas roupas que desde o desenho do estilista vem com a impressão digital do diabo, terminam sendo avidamente usadas por mulheres crentes. Sob os comichão do diabo, que diz, usa, boba, igual Eva, coma esse fruto, boba. E ao usar essas roupas provocantes, é inevitável que despertem em homens pensamentos sensuais, até imorais. Isso é pedra de tropeço. Sei que algumas irmãs amadas e amados argumentam, o problema não é com a minha roupa, mas com os olhos dele. É só não olhar. Como? Vai tropeçar em cima de você? Não é bem assim. O problema é que, com os dois, com a roupa e os olhos do outro, mas se a roupa não fosse provocante, não ia atrair tão fortemente os olhos masculinos. Embora haja homens mais carnais que outros, que olham com forte malícia, o fato é que todos os homens são atraídos pelo corpo sensual, feminino, provocante, com minissaia. É uma questão de instinto com o qual o homem crente vive lutando os prazeres da carne, o prazer do mundo. Então, quando uma mulher usa uma roupa que expõe o corpo, está tornando mais sofrida uma área da vida do homem que já é difícil. E quantos vão tropeçar com pensamentos sensuais, com o corpo da irmã em Cristo? Jesus disse, se você olhar, desejar aquela mulher só por pensamento, é adultério. Amém? Ser pedra no tropeço é pecado grave. Primeiro, Coríntios capítulo 8, verso 11 e 12. Mas eu não tenho intenção de prejudicar ninguém. O problema é que ser pedra no tropeço é pecado, com ou sem intenção. E mais, uma irmã que se veste de maneira inconveniente não é pedra no tropeço somente aos homens, porque você está provocando o pecado dos homens. Você é muito mais pecadora do que eles pela maneira que você se vestiu. Poderá ser para outra mulher, levando-a a se vestirem também daquele modo. Você, adulta, já pensou em quantas meninas e mocinhas você mesmo sem intenção influenciou? Já poderá ter influenciado negativamente, levando-as a se vestirem desse modo inconveniente. E os homens que pecaram, que praticaram adultério, os casados olhando você também é 2 vezes o dobro adúltera, porque você provocou. Mas eu nem noto minha roupa, diz a crente, pois deveria notar. Se cada um uma dessas, uma boa rodada em frente ao espelho antes de sair da casa, talvez algumas não viriam para o culto com certas roupas. Para o culto e para lugar nenhum. Não esqueça, amada, o seu corpo é o templo, como eu disse já, do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 20. O bom senso, ainda em Timóteo capítulo 2, verso 9. Sim, é uma peça valiosa o vestuário espiritual da mulher. Uma mulher sóbria, discreta, nunca quer chamar a atenção, especialmente de maneira negativa, como uma roupa inconveniente, sensual, com boas obras. Veja, a figura bonita vestir-se de boas obras, muito mais importante do que acompanhar as últimas tendências da moda, em comprometer boa parte do salário com prestações em lojas de roupa, enfeites e maquiagem, é investir na prática do bem, investir na concentração da mente, da alma. Tempo é dinheiro. Mas deixe em aberto algumas perguntas. Qual o referencial para se definir da conveniência e decência na vestimenta para uma mulher crente? Paulo e Pedro delinearam o referencial, mas por alguns ângulos diferentes. Paulo diz, como é próprio para as mulheres que professam ser piedosas, o que adora a Deus, devoto, piedoso, que cumpre suas obrigações de Deus. Imagina uma mulher piedosa que cumpre rigorosamente suas obrigações para com Deus, que tem alto senso de vergonha e pudor, que faz questão de dar bom testemunho, que se preocupa em respeitar os sentimentos dos outros. Observe
respeitar os sentimentos dos outros. Se você é pecadora, colocou uma vestimenta sensual, você se tornará o dobro pecadora, porque o teu irmão casado irá adulterar, vendo o seu corpo que você expôs com o comichão do adversário, que se horroriza só com a ideia e causa tropeço àqueles que te veem. Portanto, não se exponha. Pois bem, veja como outra mulher assim se veste, e aí está o padrão para você imitar. Você não deve imitar o que as outras se vestem e pecam e se mostram sensuais. Você tem que ver o seu coração. Pedro diz, embora fale de mulheres casadas, o princípio vale também para solteiras. Para Pedro, o referencial de decência que as mulheres crentes devem buscar está nas mulheres santas que esperavam em Deus e se portavam com os maridos como Deus queria, de maneira submissa e respeitosa. Esse é o padrão. Essas mulheres tinham duas características: se preocupavam mais em se vestir o interior, o coração, almejando cultivar o íntimo puro e santo para com Deus. Cobriu-se de um traje incorruptível, não de pecado, não sensual, não provocativo, valioso e lindo, um espírito manso e tranquilo, roupa decente. São essas coisas que as mulheres crentes devem valorizar acima de tudo. Veja que maravilha, que é grande valor diante de Deus. O que agradar a Deus? Não aos seus olhos, não à sua vaidade, ao seu pecado, não a olhar o homem ao lado, mas a Deus. Veja se Deus gosta dos teus trajes que você irá demonstrar na igreja. Pois seja uma mulher santa, piedosa, que valoriza as coisas espirituais e tem o altíssimo respeito ao próprio corpo e a santidade dos irmãos, homens da igreja. Fisicamente, socialmente, espiritualmente, porte-se como a noiva de Cristo. Que Deus te abençoe, todas as mulheres. Vamos tratar agora, amados e amadas, sobre o suicídio. Vocês entenderam, né, servas do Senhor, sobre como deve se portar a mulher. Suicídio. O mês de setembro é lembrado em muitos lugares do mundo como o mês da prevenção do suicídio. Mas como abordar esse tema é tão relevante a partir da fé? É verdade que o suicídio é uma realidade não querida por Deus, pois Ele é Senhor da vida, que nos criou, nos redimiu, e é o nosso pão de cada dia. Quando estamos em comunhão com Ele, Ele reina em nós, como nos diz Paulo. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Por outro lado, sabemos que seu suicídio é uma realidade não querida por Deus. Tem se refletido muito sobre se uma pessoa que comete suicídio, um ato suicida, está condenado ao inferno. Isso é mais que aceito na Idade Média, mas hoje em dia pensamos diferente. Não podemos dizer o que Deus não diz, porque não temos condições de afirmar em todas as pessoas que cometem esse mal gravíssimo se condenam, pois a misericórdia de Deus é uma realidade com uma lógica diferente da dos homens. Nunca podemos dizer. A lógica de Deus, Pai, para quem se suicida, é no seu coração que irá condenar ou não. Também tem sido descoberto muitos transtornos mentais que limitam muito, não totalmente, a liberdade humana. Segundo os estudiosos, a grande maneira de cada caso de suicídio envolve pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico. Na forma mais grave desses transtornos, o mais comum é a depressão. Como disse, transtorno. Aconteceu esses dias no mundo, um jovem de 19 anos com transtorno mental adentrou uma jaula de um leão e foi comido por ele. Eu disse transtorno mental. Suicídio, Deus irá condená-lo? Fica na vontade do Altíssimo. Lembrando que algumas visões psicológicas chegam a algumas conclusões. Por exemplo, existem duas motivações básicas para não se suicidar.
A convicção de que o suicídio causará sofrimento a alguém, ao próximo e a você ao praticar o suicídio. O medo de ir para o inferno também. Diante do vazio existencial que cada um está ao nosso redor, é importante colocarmos diante das perguntas existenciais fundamentais da nossa vida, como: quem sou eu? De onde eu venho? Por que eu estou assim? Para onde irei? Respondendo essas perguntas, vamos compreender que somos seres em relação. Por isso, o fato de passarmos por momentos de tormentos, angústia e vazio existencial não quer dizer que deixamos de ser criaturas sempre em relação a Deus, pois Ele sempre está querendo se relacionar conosco e ser a base do nosso relacionamento com os outros irmãos, nossos semelhantes. Deus busca nos resgatar da tempestade, talvez nem sempre na tempestade. Às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para se valer do nosso sofrimento, das próprias tentações, para nos formar, ou, como diz no Salmo, dai-nos, Deus, o vosso auxílio na minha angústia. A fé tem que dar o sustento à tua vida, à nossa vida. Assim poderemos enfrentar as tentações, desolações que nos faz perder o sentido da vida. Olhemos para cima, para os valores supremos que temos, a família, os filhos, os amigos, nossa fé, nossa comunidade, e busquemos nos autodeterminar sempre em Deus e com Deus. Os adolescentes encontram-se uma tendência maior à perda do sentido da vida, pois é nessa fase que se encontram. Os adolescentes se encontram e comecem a questionar sobre o sentido da vida. Tenhamos essa premissa para poder ajudá-los de maneira melhor. A realidade do sofrimento, da dor, é um mistério. Não é uma experiência sem sentido. O sofrimento é uma oportunidade de escolha para ver o rosto de Jesus. E a dor sempre será com contingência, pois somos seres contingentes, não perfeitos, mas que buscam a perfeição. Por isso, o sofrimento bem vivido nos valerá cada vez mais o sentido das nossas vidas. Também lembremos que na oração do Pai Nosso nós pedimos para não sermos atentados, mas sim para não sucumbir, não cair na tentação. Pedindo assim, Ele nos dará força para resistir na busca, para buscar acabar com algum sofrimento. Temos que fazê-lo colocando o nosso olhar em Deus, que está por acima de nós. Reconhecer que somos seres em relação nos leva também a tomar consciência de que somos seres chamados à responsabilidade, em primeiro lugar, com a própria vida. A nossa vida é uma missão, a nossa vida é para os outros. Por isso a importância dos vínculos entre nós, membros da igreja no corpo de Cristo. Nós temos que estar sempre emanados da comunidade, comunhão com Jesus e Deus Pai. Cometer suicídio, o cristão perde a salvação. Esse tem sido um dos temas mais controversos que o Espírito Santo vai revelar a você nesse momento através desse servo, ao longo dos anos, que lamentavelmente muito tem respondido de uma maneira emocional e não através da análise bíblica, da Bíblia. Aqueles de nós que crescemos no ensino da Bíblia, sempre ouvimos que o suicídio é um pecado mortal, um pecado que levará à morte e irremediavelmente envia a pessoa para o inferno. Para muitos que têm crescido com essa posição, é impossível despojar-se dessa ideia. Outros têm estudado o tema e depois de fazê-lo conclui que nenhum cristão será capaz de acabar com a sua própria vida. Sim, por quê? Porque o Espírito Santo está nele. É verdade.
Há outros que afirmam que um cristão poderia cometer suicídio, mas perderia a salvação. Sim, se você está em pecado, ouviu o comichão do adversário, se entregou a eles, tu não é mais cristão, você perdeu a fé, o Espírito Santo te abandonou. E ainda há outros que pensam que um cristão poderia cometer suicídio em situações extremas, sem que isso conduza à condenação. Amados e amadas, vou frisar aqui, há suicídio em vários pastores. Esses, o Espírito Santo os abandonou. Agora vejam bem, Deus é misericordioso, a ira dele dura um momento. Quem deve condenar um suicida é o pai. O seu filho se suicidou, ele deve condenar ou não. Essa essência temos então 4 posições. Primeira, todo aquele que comete suicídio sob qualquer circunstância vai para o inferno. Como já disse, Deus é que decide. Um cristão nunca chega a cometer suicídio porque Deus impediria. Já disse, sim, não comete, porque o Espírito Santo está nele. Um cristão pode cometer suicídio, mas perderá a salvação. Como disse, Deus é que vai julgar. Um cristão pode cometer suicídio sem necessária. O cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a salvação. Como eu já disse, Deus é que vai decidir. Nós nunca podemos condenar um suicídio. Ele foi para o inferno. Não. A primeira dessas 4 posições foi basicamente a única crença até a época da Reforma, quando a doutrina da salvação, soteriologia, começou a ser estudada, melhor entendida. Nesse momento, tanto os apóstolos concluíram que eles não podiam afirmar categoricamente que um cristão não poderia cometer suicídio. O cristão não se suicida porque o Espírito Santo está dentro dele. Na medida em que a salvação das almas está sendo analisada em detalhes, muitos dos que começaram a ter as suas conclusões de maneiras distintas sobre a posição da igreja. No fim das contas, perguntar o que a Bíblia diz? Começamos mencionando aquelas coisas que sabemos de maneira definitivamente a partir da revelação de Deus. O ser humano é totalmente depravado. Como isso? Não queremos dizer que o ser humano é tão mau quanto poderia ser, mas que todas as suas capacidades estão manchadas pelo pecado, quando não há arrependimento e pedido de perdão, somente o intelecto, seu coração, emoções e sua vontade. O cristão foi regenerado, mas mesmo depois de ter nascido de novo, devido à permanência da natureza carnal, continua com a capacidade de cometer pecado, com exceção do pecado imperdoável. O pecado imperdoável é mencionado em Marcos capítulo 3, verso 25 e 32, em outras passagens. E a partir dessa palavra podemos concluir que esse pecado se refere à rejeição contínua do Espírito Santo na conversão do homem. Outros, a partir dessa passagem citada, atribuem ao diabo as obras do Espírito Santo de Deus. Obviamente, em ambos os casos, está fazendo referência a uma pessoa incrédula. De maneira particular, queremos destacar que o cristão é capaz de tirar a vida de outra pessoa, como fez o rei Davi, sem que isso afete a sua salvação. O sacrifício de Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. O anterior implica que o pecado que o cristão cometerá amanhã foi perdoado na cruz, onde Cristo nos justificou e fomos declarados justos sem de fato sermos. E o fez como uma só ação que não necessita ser repetida no futuro. Na cruz, Yeshua Mashiach não nos tornou justificáveis, mas justificados. Romanos capítulo 3, verso 23 e 26. A salvação e o ato de suicídio. Dentro do movimento evangélico existem grupos de crentes que já aludidos, denominados, que dizem que o suicídio não tem salvação. Essa diferença não é a única que gira em torno da possibilidade de um cristão poder permanecer, ou melhor, perder a salvação. Eu já disse e vou repetir.
Um cristão que está com a fé em Deus e o Espírito Santo está nele, jamais se suicidará. Certo? Então, amados e amadas, queremos e gostaríamos de enfatizar que se alguém que vive uma vida consistente com fé cristã, não comete suicídio. Teríamos que nos perguntar antes de ir mais além, se realmente essas pessoas evidenciam frutos da salvação ou se a vida era mais uma religiosidade do que qualquer outra. É o coração que manda, a fé no coração, não na aparência, no físico e na roupa e nas joias. Sim, apesar disso, cremos que como Jó, Moisés, Elias, Jeremias, os cristãos podem se deprimir tanto a ponto de querer morrer. Sim, mas não praticar. E se cristão não tem um chamado e um caráter tão forte como esse, desses homens, pensamos que ir além do mero desejo de acabar tirando a própria vida. Nesse caso, o que Deus permitir acontecer pode representar da disciplina de Deus. Por esse cristão não ter feito uso do meio da graça dentro do corpo de Cristo, proporcionado por Deus para a ajuda de seus filhos. Deus não deseja o teu suicídio. Ele só deseja que você seja fiel a Ele. Se você, cristão, se suicida, como certos pastores que ultimamente nessa era se suicidaram, eles abandonaram a fé, o Espírito Santo de Deus virou o rosto, abandonou seu corpo e eles se mutilaram com o suicídio. Mesmo assim, quem irá julgar, quem irá condenar ou não, é Cristo Jesus, em nome de Deus. Muitos acreditam, como já mencionei, que esse pecado cometido no último momento não proveu de oportunidade para o arrependimento. O cristão não se suicida, mas já vou dizer desde logo, o cristão que se suicida, como pastores, eles estavam frios na fé, eles apostataram e o Espírito Santo os abandonou. Sim, a oportunidade para o arrependimento, isso é que termina roubando a salvação e se suicidando. Como esses pastores que se suicidaram. Sim, amados e amadas. O que aconteceria se morresse você nesse momento? Se ele pensa que moriria livre do pecado? É claro, se não estiver em dia com Deus, você não está livre do pecado. A resposta para essa pergunta é evidente: não. Ninguém morre sem pecado, porque não há nenhum instante em nossas vidas em que ser humano está completamente livre do pecado. Mas se você pecou, pediu perdão dos pecados, o Espírito Santo está em ti e você morreu, você não será condenado. Em cada momento da nossa existência há pecado em nossas vidas, dos quais não estamos nem sequer apercebidos. E os outros nem o conhecemos, mas nesse momento não temos nos dirigindo ao Pai para buscar seu perdão, simplesmente porque o consideramos o pecado menos grave ou porque estamos esperando pelo momento apropriado e orar e pedir tal perdão. Vigiai, orai todo momento, porque a morte vem como ladrão. Entenderam, amados e amadas? A realidade sobre isso é que quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou os nossos pecados de Adão e Eva, os pecados herdados por nós, presentes e futuros, como já dissemos. Portanto, o mesmo sacrifício que cobre os pecados que permanecerão conosco até o momento da nossa morte, que cobrirá o pecado como o suicídio. A palavra de Deus é clara em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem que está por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Note, amados e amadas, nessa palavra, nenhuma outra coisa criada essa frase, esse versículo inclui ao próprio crente. Notemos também que essa passagem fala nem as coisas do presente, nem a por vir, fazendo referência às situações futuras que ainda não vivemos. Por outro lado, João capítulo 10, versos 27 e 29, nos fala que ninguém pode se arrebatar da mão
do nosso Pai. E Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se estabelecêssemos que o cristão é capaz de cometer qualquer pecado, por que não conceber que possivelmente ele poderá cometer o pecado de suicídio? Já disse pela 4ª vez, se o cristão está com o Espírito Santo, ele não se suicida, sofre, morre, mas não se suicida. Se estabelecemos que o sangue de Cristo é capaz de perdoar todo o pecado, ele não cobriria esse outro pecado? Já disse, ninguém pode condenar, quem decide é Yeshua Mashiach. Se o sacrifício na cruz nos tornou perfeito para sempre, como diz Hebreus capítulo 7, verso 28, não seria isso suficiente para afirmarmos que nenhum pecado nos rouba a salvação? Se até Moisés chegou a desejar que Deus lhe tirasse a vida devido à pressão que o povo exerceu sobre ele, não poderia um paciente esquizofrênico, como aquele caso que eu citei lá em cima, que se jogou numa cova de um leão, ou na condição da depressão extrema, e não tem a força do caráter de um Moisés a tentar contra a sua própria vida de maneira definitiva? Respondo pela 5ª vez, quem está com o Espírito Santo não se suicida. Se não somos Deus e não temos nenhuma maneira de medir a conversão interior do ser humano, poderíamos afirmar categoricamente que alguém que deu testemunho de cristão durante sua vida, ao cometer suicídio, realmente não era um cristão? Ele se afastou de Deus e pecou, o diabo entrou no seu coração. Ele pode ser 50 anos fiéis a Deus. Um dia que ele pecou, se afastou do Espírito Santo, o Espírito Santo saiu do seu corpo, ele se suicidará sim. Ou melhor, cometerá o pecado. Baseado nas histórias bíblicas e na experiência do povo de Deus, poderíamos concluir que o suicídio entre crentes provavelmente é uma ocorrência extraordinariamente rara devido à adoção, devido à ação do Espírito Santo aos meios da graça presente no corpo de Cristo. Já falei, pensamos que o suicídio é um pecado grave porque atenta contra a vida humana, mas já estabelecemos que o crente é capaz de eliminar a vida humana, como fez Davi. Se eu posso fazer algo contra alguém, como não conceber que eu posso fazê-lo contra mim mesmo? Essa é a mesma posição, mas o Davi cometeu, mas ele não morreu, porque ele se arrependeu depois, porque o Davi não se suicidou. Como pode ver, não é tão fácil estabelecer uma posição categórica sobre o suicídio e a salvação. Pode sim, porque quem está com o Espírito Santo não se suicidará jamais. Terá força para vencer todas as tribulações, as provações, privações, tragédia e morte em nome de Cristo. Tudo que podemos fazer é raciocinar através de verdades teológicas estabelecidas a fim de chegar a uma conclusão sobre um fato não estabelecido de forma definitivamente, e sim de coração. Portanto, quanto mais coerente for o argumento, mais provável será a conclusão. Sim, amados e amadas, sobre o que estão dizendo que o suicídio é um pecado perdoável, eu já disse a vocês que quem estiver com o Espírito Santo pode ser pecador. Todos nós somos pecadores, mas ele pediu perdão a Deus, é reto e fiel, não tornou a pecar, é um novo homem, o Espírito Santo habita nele, jamais irá se suicidar. O problema não se é pecado ou não, o problema é que para alguém que está seriamente pensando em suicídio, pode ser um grande sinal de que a relação dele com Deus está conturbada, está furada. É um alerta gigante de que eles precisam que Deus perdoe seus pecados e eles tenham a vida restituída como novo homem. Alerta sobre os sinais e riscos do suicídio na fé cristã. Vou dar algum exemplo. A Bíblia ensina que a vida é sagrada e pertence a Deus, que é o único juiz das almas. O suicídio é um ato sério contra a autoridade, mas não determina o destino eterno sozinho.
A salvação depende da fé e do arrependimento, e só Deus pode julgar o coração e o destino do suicida. Sim, entendendo o tabu do suicídio na sociedade e na igreja. O suicídio é um tema muito cercado de tabu na igreja, como os suicídios dos pastores. Muitas pessoas têm dificuldades para falar sobre isso, o que pode aumentar o risco. Na igreja, assuntos muitas vezes é evitado por medo ou falta de entendimento. Se além disso, o aspecto religioso também é sinal do lado social, muitas vezes o preconceito impede que o tema seja tratado abertamente na família e na comunidade. Entender o suicídio sem julgamento e com empatia ajuda a identificar sinais de risco e apoiar quem está passando por crise. Por isso é importante quebrar o silêncio. Suicídio é o 6º mandamento na Bíblia dos judeus, que foi entregue dos 10 mandamentos do Monte Horebe. Não matarás, Êxodo capítulo 20, verso 13, que inclui no 2º mandamento de Yoshua Mashiach, no 2º testamento, após a sua morte: amai-vos uns aos outros como vos amei. Isso inclui o suicídio, pois a vida é um dom sagrado de Deus. Como disse, vou dizer de novo, quem está com Deus não se suicida. Esse mandamento lembra que só Deus tem o direito de tirar a vida. Sim, ninguém pode decidir tirar a própria vida, pois a sua vida pertence a Ele. Ele te deu, Ele te tira. A Bíblia narra episódios de pessoas que cometeram suicídio, Saul, Judas. Esses relatos servem para nos alertar sobre a consequência do desespero, mas eles não estavam com o Espírito Santo. Por isso a igreja deve cuidar das pessoas com amor, atenção, prevenção, mostrando que a fé de Cristo tem esperança e valor para a vida. Sim, amados e amadas. Se o suicídio, falta de esperança, sim. Eu pergunto, o que está acontecendo com nossos jovens? Por que eles preferem tirar a própria vida? O que está acontecendo? Vamos seguir no 3º e último vídeo da pregação. Amém?